Acontece que, sobretudo no Brasil, durante mais de 50 anos não existiu uma direita. Isso é muito importante. Então, quando começa a aparecer uma direita, e começa a aparecer graças aos escândalos da roubalheira petista, é um pessoal que não tem prática e não tem esperteza, não tem jogo de cintura, não tem nada. Então, por exemplo, quando veio o pessoal da Escola Sem Partido, vamos fazer um decreto que obriga as pessoas a denunciar quando o professor faz pregação comunista. O que você está querendo? Você está querendo impor uma ditadura de direita na escola, é isso que você está fazendo. E isso, evidentemente, vai provocar reação negativa. Foi exatamente o que aconteceu. Tão logo se disseminou o programa do Escola Sem Partido, a classe inteira dos professores começou a exclamar: eles estão querendo nos sufocar, estão querendo eliminar nossa liberdade de expressão, estão querendo impor um fascismo, etc, etc. E, evidentemente, nessa briga, a esquerda ganhou, porque ela estava dizendo uma coisa óbvia. Então, eu dei o conselho, falei: você não lute por uma escola sem partido, mas ao contrário, porque o problema não é a doutrinação que a esquerda está fazendo, o problema é o controle que ela exerce sobre a opinião vigente, proibindo toda opinião que seja contra eles. Então, em primeiro lugar, você tem que provar que esse pessoal comunista domina o ambiente e exerce ali o seu controle total. Como fazer isso? Vocês têm que fazer uma pesquisa de teses universitárias. Você vai ver que durante 50 anos nenhuma tese não comunista ou anticomunista foi aceita em universidade nenhuma do Brasil. Portanto, a opinião anticomunista está proibida. E é assim que eles exercem o seu controle. Eles não precisam fazer muita pregação, muita doutrinação, porque se só existe uma ideia que é permitida, qual é a ideia que vai se impregnar na mente das massas? É essa, porque não tem outra. Então o problema não era a doutrinação exercida pelos comunistas, mas, ao contrário, o controle e a censura que os comunistas exerciam sobre tudo que fosse contra os projetos deles. Menos as ideias do que os projetos, na verdade. Mas eu expliquei isso, ninguém entendeu. Teve gente ali na Escola Sem Partido que ficou brabíssimo comigo. Disse: você estragou tudo. Bom, se eu estraguei essa bela porcaria, eu só posso me regozijar com isso, porque a ideia era realmente uma ideia moralmente correta, porém psicologicamente e estrategicamente idiota. Feita por que tipo de pessoas? Pessoas muito bem intencionadas, pessoas com boa conduta moral, porém sem nenhuma experiência e sem nenhuma cultura a respeito. Se você perguntar, pega as pessoas que elaboraram esse projeto, quantos livros sobre o comunismo você leu? Se leu um, é muito. Ora, vocês já viram a minha biblioteca de comunismo como é aqui. Eu estou lendo o livro de comunismo há mais de 50 anos, gente. Eu entendo mais de comunismo do que qualquer comunista brasileiro. E é por isso mesmo que eles se dão mal quando vão se confrontar comigo, porque eu os conheço melhor do que eles se conhecem a si mesmo. O que é praticamente a regra número 1 do Sun Tzu: conhecer o inimigo melhor do que ele se conhece a si mesmo. Eu cumpro esta regra, eles não cumprem. Por exemplo, você acha que eles querem conhecer o Olavo de Carvalho? Não, eles têm terror de conhecer o Olavo de Carvalho. O maior terror que eles têm é ler o Olavo de Carvalho e concordar. Não posso ler porque eu posso concordar, então vamos afastar isso aí como se fosse o capeta. Então nós temos que inventar uma coisa, tem que inventar que o Olavo de Carvalho matou os filhos, roubou a mãe, roubou o pai, que ele é um malvado. Tem que inventar uma coisa desse tipo. Certo? Que ele é um espião da CIA, que ele é espião do Mossad, qualquer coisa assim, que ele é nazi-fascista israelense. Tem que inventar coisas desse tipo, porra. Então, coisas absurdas, mas quanto mais absurdas, mais elas são atraentes. Não é isso? Então, porque entra naquele preceito do Groucho Marx: afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? De tanto você furar os próprios olhos, no fim você não acredita mais neles, você só acredita no que você ouviu. Essa é a diferença entre o homem inteligente e o imbecil. O homem inteligente é guiado pelo olhar, o imbecil é guiado pelo ouvido. Então,
Ele acredita no que ouve dizer, no que os outros dizem. E quando diz com um certo tom de certeza, né, quando diz com uma certa eloquência, com um certo tom de autoridade, pronto, aí acabou. As pessoas aceitam e, né, querem imitar aquele sujeito para se impregnar do tom de autoridade deles. Grande parte do que nós chamamos de autoridade da ciência é baseado nisto. Ou seja, pelo uso da palavra ciência por pessoas que não têm a menor ideia do que seja a ciência. Eu já dei muitas aulas sobre isso e já demonstrei que isso acontece, né? E o uso que fazem da palavra ciência demonstra total ignorância do assunto. Então, por exemplo, tal coisa é consenso científico. Eu digo, meu filho, se é consenso, não é científico. Né? Consenso o que é? Número de votos, meu Deus do céu. Porque você diz, 80% dos cientistas acreditam em tal coisa, se 80% dos cientistas acreditam nisso, não é científico. Porque, por exemplo, as coisas que são certezas científicas reais não é consenso. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, isso é um consenso científico? Não, não é um consenso científico. Isso é uma certeza intuitiva imediata. E assim por diante. Na ciência existem muitas coisas que são verdades evidentes. E existem outras que são consensos. Que autoridade pode ter, a autoridade científica pode ter o consenso? Resposta, nenhuma. E, no entanto, toda hora nós ouvimos a expressão consenso científico como se fosse a voz de Deus. Então, nós estamos discutindo com ignorantes. Né? Note bem, eu tenho certeza de que eu só consegui adquirir uma cultura superior porque eu me mantive à margem da universidade brasileira. Né? Claro que eu acompanhava o que eles estavam fazendo lá, para eu me manter informado da desgraça. Mas eu nunca dei autoridade nenhuma a nenhum professor universitário brasileiro, de jeito nenhum, não sou louco, porra. O que eu fazia? Eu acompanhava os programas de ensino secundário, ensino superior de países europeus. Pegava, por exemplo, os livrinhos de composição francesa e aprendia a fazer exercício ali. Ele foi aprender a escrever nos livros de composição francesa, não na escola brasileira. Porque na escola brasileira, o que eles me davam para ler? Joaquim Manuel de Macedo. Eu vou aprender a escrever lendo Joaquim Manuel de Macedo? Lendo Joaquim Manuel de Macedo, eu vou aprender a ler Aristóteles? Você é tão louco? Não dá. Então, graças a isso, eu adquiri cultura superior. Se eu tivesse me submetido a um dia de universidade, não teria chegado onde cheguei, gente.